governo decidiu que você não sabe usar o seu próprio dinheiro. Agora, o acesso ao seu FGTS será ainda mais difícil. Entenda como o Estado usa um suposto benefício para controlar seu patrimônio e financiar a si mesmo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado por Libertos e narrado por Gordinho Caipira. Em uma demonstração clara de paternalismo estatal, o governo federal desferiu mais um golpe contra a autonomia financeira do trabalhador. A recente decisão de restringir as regras para a antecipação do saque aniversário do FGTS não é um mero ajuste técnico, é em sua essência o aperto de correntes em um patrimônio que pertence ao indivíduo. Um patrimônio que se encontra cativo nas garras do aparato estatal. As novas regras são um exercício de controle explícito. A antecipação do saque aniversário é uma modalidade de empréstimo. Ela permite ao trabalhador acessar seu próprio capital. Agora, essa modalidade está severamente limitada. O teto é de 5 parcelas anuais de até R$ 500 cada. Isso totaliza um máximo de R$ 2.500. Após esse período, o trabalhador só poderá realizar 3 novas antecipações ao longo de 3 anos. Além disso, foi instituído um período de carência de 90 dias para novos adeptos. Essa é a mão visível do Estado. Ela intervém para impedir que o indivíduo disponha livremente do que é seu. A justificativa oficial é proteger o trabalhador. O coordenador-geral do FGTS no Ministério do Trabalho afirmou que os ajustes visam garantir que o montante maior permaneça com os trabalhadores. Esta é apenas a clássica retórica estatal. A ação de manter o dinheiro com o trabalhador se traduz em proibi-lo de acessar esse mesmo dinheiro. O Estado, em sua arrogância, presume que milhões de cidadãos são incapazes de gerir suas finanças. Presume que devem ser protegidos de si mesmos. A medida ignora a preferência de metade dos 42 milhões de trabalhadores ativos do país. Eles voluntariamente aderiram ao saque aniversário. A decisão anula sua capacidade de julgamento. Esse artigo irá desconstruir a falácia do FGTS como um benefício. Primeiro, exporemos as origens fraudulentas e autoritárias desse mecanismo. Mostraremos que ele nasceu para expropriar e facilitar o controle do capital pelo Estado. Em segundo lugar, analisaremos sua natureza economicamente destrutiva. Faremos isso sob a ótica da Escola Austríaca de Economia. Revelaremos como uma poupança forçada empobrece sistematicamente o trabalhador. Em terceiro lugar, desvendaremos seu verdadeiro propósito. Ele serve como um gigantesco cofre para financiar o intervencionismo político. Por fim, concluiremos que a única solução moral e economicamente sã é a abolição completa desse instrumento de servidão financeira. Para compreender a verdadeira natureza do FGTS, é preciso desmantelar a mitologia construída ao seu redor. A narrativa oficial o posiciona como um direito fundamental do trabalhador. A realidade, contudo, é muito mais sombria. O FGTS foi concebido para enfraquecer o trabalhador e beneficiar o capital alinhado ao Estado, e crucialmente para consolidar um vasto pool de recursos sob controle governamental. Antes de 1966, vigorava no Brasil a estabilidade decenal. A regra garantia que o empregado, ao completar 10 anos na mesma empresa, não poderia ser demitido sem justa causa. O sistema era imperfeito. Empregadores demitiam funcionários pouco antes de atingirem a marca decenal. Mesmo assim, ele impunha um custo significativo à demissão arbitrária. Conferia ao trabalhador uma forma tangível de segurança. A criação do FGTS ocorreu no auge da ditadura militar. O novo fundo foi arquitetado pelo então ministro do Planejamento Roberto Campos. O objetivo era flexibilizar as relações de trabalho para atender aos anseios do empresariado. Na prática, flexibilizar significava baratear e facilitar a demissão. O trabalhador foi forçado a uma troca perversa. A segurança real da estabilidade foi substituída pela promessa de uma poupança compulsória. Uma poupança gerida pelo Estado e com rendimentos irrisórios. A suposta opção entre os regimes foi uma farsa. As empresas simplesmente se recusaram a contratar trabalhadores que não abrissem mão da estabilidade. A adesão ao FGTS tornou-se uma condição para o emprego. O projeto era tão impopular que enfrentou forte resistência no Congresso. Nunca teria sido aprovado em condições democráticas. Sem o aval do Legislativo, o regime de Castelo Branco impôs sua vontade por meio de um ato institucional. Isso revela a natureza coercitiva do FGTS desde seu nascimento. A Constituição de 1988 apenas sacramentou a derrota do trabalhador, tornando o fundo obrigatório. O propósito mais profundo da criação do FGTS foi a consolidação de capital nas mãos do Estado. Antes do fundo, a indenização era uma transação descentralizada. O capital permanecia no setor privado. O FGTS alterou essa dinâmica. Ele estabeleceu um sistema em que 8% do salário de cada trabalhador é compulsoriamente depositado em um fundo centralizado, um fundo administrado por um banco estatal. Essa manobra agradou ao setor empresarial e criou para o Estado uma fonte de financiamento colossal, barata e perene. O regime militar necessitava de volumes imensos de capital para seus planos de desenvolvimento. O FGTS foi a solução, um mecanismo de expropriação contínua disfarçado de benefício social. A estrutura do FGTS é um exemplo claro do conceito de poupança forçada. Na teoria econômica austríaca, o termo descreve uma situação em que o Estado compele os indivíduos a adiarem o consumo.
Isso viola diretamente suas preferências temporais e sua soberania sobre sua propriedade. O indivíduo é privado de escolher como e onde alocar 8% da sua renda. É obrigado a entregar esse dinheiro a um gestor monopolista, o Estado. Em troca, recebe um retorno deliberadamente pífio. A matemática por trás do FGTS é um mecanismo de expropriação lenta. A fórmula de remuneração padrão, fixada em 3% ao ano mais a taxa referencial, TR, foi desenhada para corroer o poder de compra. A TR frequentemente se aproxima de zero. Em um ambiente de inflação crônica, isso significa um retorno real negativo na maioria dos anos. A distribuição de lucros, implementada a partir de 2016, não altera a natureza predatória do fundo. Mesmo com essa adição, o desempenho do FGTS continua medíocre. Ele frequentemente perde para a inflação e é superado por qualquer aplicação financeira sensata. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que o rendimento deve no mínimo igualar a inflação, é uma confissão de décadas de espoliação. Na melhor das hipóteses, garante um retorno real zero. A análise dos números é devastadora. Em anos de inflação alta, como 2015 e 2021, o FGTS impôs perdas reais massivas ao trabalhador. Nesses 2 anos, o poder de compra foi corroído em mais de 6% e quase 4%, respectivamente. Mesmo nos anos considerados bons, seu retorno real foi marginal. Ficou consistentemente abaixo de aplicações seguras do mercado, como o CDI. O abismo em relação ao mercado de ações, apesar de sua volatilidade, evidencia o monumental custo de oportunidade no longo prazo. Esta não é apenas uma constatação numérica, é a prova de um sistema de empobrecimento institucionalizado. Essa performance pífia não é um acidente, é o resultado de uma escolha política deliberada. O Estado não tem como objetivo maximizar o retorno para o trabalhador. Seu objetivo principal é utilizar o FGTS como uma fonte de financiamento subsidiado para suas próprias agendas. O fundo opera como um empréstimo gigante e perpétuo. Milhões de brasileiros são forçados a concedê-lo ao governo, a taxas de juros aviltantes. O baixo rendimento é o custo do capital para o Estado. Mantê-lo artificialmente baixo é a pré-condição para que o fundo seja útil aos seus propósitos políticos. Para onde vai a riqueza gerada por essa imensa massa de capital? A resposta revela o cerne da questão. O FGTS é o principal motor financeiro do intervencionismo estatal do Brasil. Os saldos bilionários são ativamente utilizados para financiar programas e projetos definidos por prioridades políticas. O dinheiro extraído do seu salário é a fonte primária de programas de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida. Também financia massivamente obras de saneamento básico e infraestrutura urbana. Sob a ótica da teoria de Ludwig von Mises, este processo é um exemplo claro de malinvestment, mau investimento. O capital não é alocado com base nos sinais de preços de mercado. A alocação é ditada por critérios políticos e burocráticos. Isso leva, inevitavelmente, ao financiamento de projetos economicamente inviáveis. Gera distorções em toda a estrutura produtiva da economia. O intervencionismo, como Mises demonstrou, não é uma terceira via sustentável. É um caminho que gera caos, ineficiência e exige ainda mais intervenção. É dentro dessa lógica que as novas restrições ao saque aniversário devem ser compreendidas. A criação dessa modalidade em 2019 foi uma rara e limitada concessão à liberdade individual. O resultado foi previsível. Os indivíduos correram para resgatar seu próprio dinheiro. O volume de saques atingiu a cifra de 236 bilhões de reais desde o início da modalidade. Essa fuga de capital representa uma ameaça direta à solvência do cofre estatal. Cada real que o trabalhador saca é um real a menos para o governo usar em seus projetos. A reação do Estado foi fechar a válvula de escape. O Ministério do Trabalho declarou-se abertamente crítico à modalidade. As novas regras não são uma medida de prudência, são um ato de desespero para estancar a sangria e garantir o fluxo de capital barato. O governo trata o exercício voluntário de um direito como uma ameaça sistêmica. Isso revela o pânico da burocracia estatal diante da possibilidade dos indivíduos retomarem o controle sobre sua propriedade. O Estado não pode permitir uma escolha livre que revela a falência de seu próprio modelo. A análise do Fundo de Garantia converge para 3 conclusões irrefutáveis. Primeiro, o FGTS é um resquício autoritário. Foi concebido para retirar poder do trabalhador e transferir capital para o Estado. Segundo, ele é um instrumento economicamente destrutivo, uma máquina de empobrecimento que corrói o patrimônio de milhões de brasileiros. Terceiro, ele funciona como um cofre político, um fundo que financia o mau investimento e a perpetuação do ciclo intervencionista. As novas regras impostas ao saque aniversário são a consequência lógica de qualquer sistema baseado no paternalismo. Quando se concede ao Estado o poder de proteger o indivíduo de si mesmo, concede-se o poder de controlá-lo. A liberdade de dispor da própria propriedade torna-se um privilégio. A tendência de cerceamento de liberdades, visível também nos debates sobre liberdade de expressão, encontra no controle do FGTS sua manifestação econômica. O Estado define o que se pode dizer e o que se pode fazer com o fruto do próprio trabalho. Diante desse quadro, qualquer proposta de reforma do FGTS é inútil. Tais medidas equivalem a polir as grades da cela, mas não a abri-la. Não se reforma um sistema fundamentalmente imoral e economicamente falho. A única solução consistente com os princípios da liberdade e da propriedade é a sua abolição completa e incondicional. A extinção do FGTS significaria a devolução imediata e integral dos 8% mensais ao salário do trabalhador. Esse capital, que hoje alimenta a máquina estatal, voltaria para as mãos do seu legítimo dono.
Ele poderia então exercer sua plena soberania, poupar, investir, consumir e empreender. A verdadeira segurança financeira não emana de um fundo estatal monopolista, emana da capacidade do indivíduo de construir seu próprio patrimônio e de tomar suas próprias decisões em um mercado livre. A promessa de segurança oferecida pelo Estado é uma ilusão que se paga com a moeda da liberdade. O trabalhador brasileiro não precisa de mais proteção governamental, precisa de libertação do jugo fiscal e regulatório. A verdadeira garantia não é um saldo inacessível em uma conta na caixa, é o controle soberano sobre a própria vida e a própria propriedade. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!